Boa noite para você. Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Polícia localiza corpo de homem que foi morto e enterrado com pés e mãos amarrados. O crime foi cometido nas proximidades do bairro Barreiro e você vai ver também. Moradores do bairro Itamaraty reclamam de transtornos provocados por lotes sujos. Protocolo de intenções visa intercâmbio cultural em Minas. UFO faz licitação para retomar obras do campus em Patos de Minas. Alta dos juros adia compra do imóvel. Programa quer valorizar a memória da cultura dos povos negros em Minas Gerais. Futebol. Zagueiros de Galo e Raposa falam da preparação para o clássico que vai definir o campeão mineiro. Sobrevivendo com menos de um salário, mãe com 3 filhos pede ajuda. 9 casos de Covid-19 são confirmados em boletim epidemiológico. Os riscos e cuidados para pacientes com a endometriose. E com deficiências no setor, Patos de Minas passa a figurar no mapa do turismo brasileiro. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. A polícia localizou no início da tarde de hoje o corpo de um homem que foi enterrado nas proximidades do bairro Barreiro, em Patos de Minas. Um caminhoneiro que passava pelo local foi quem viu o corpo do homem caído às margens da estrada, que fica na região conhecida como 30 Paus, cerca de 2 quilômetros do bairro Barreiro, em Patos de Minas. A polícia militar foi chamada, porém o corpo do homem já tinha sido arrastado. 2 motos foram encontradas estacionadas próximas de uma cerca quando a polícia chegou. A princípio, ele não desconfiou de nada e depois ele encontrou com os militares da guarnição da Patrulha Rural, que já voltaram no local e encontraram as motocicletas, o que levantou mais suspeição ainda. Aí, a partir desse fato, nós começamos a fazer uma busca no local até encontrar o local onde o corpo foi enterrado. Após a denúncia do caminhoneiro que passou pela estrada, a polícia militar entrou então a cerca de 200 metros à margem dessa estrada, nesse matagal. Embreou para o meio do mato e conseguiu encontrar essa cova de mais ou menos 2 metros de profundidade. O corpo estava enterrado dentro dela de bruços. No local também a polícia encontrou equipamentos que até agora estão aqui, como essa pá e também enxadas, outros equipamentos que foram usados para cavar esse buraco. A polícia desconfia que esse crime foi premeditado, que esse buraco pode ter sido aberto um dia antes, durante a madrugada ou pela manhã. Tudo com requintes de muita crueldade, já que a vítima que estava enterrada aqui também estava com os braços e mãos amarrados por corda. E esse indivíduo, aparentemente, ao que tudo indica, mas vai ser feita perícia, estaria com uma entrada de disparo de arma de fogo no lado da cabeça. Provavelmente pode ter mais disparos. Ao que tudo indica também ele estaria deitado no chão, mas isso aí vai ser verificável após a atuação da perícia e do médico legista. Segundo a polícia, mais de uma pessoa teria participado da morte da vítima, que em primeiro momento foi identificada como Júlio César de Oliveira. A idade da vítima não foi confirmada, mas seria um homem com idade aparente entre 20 a 30 anos. Nós temos aí vários objetos que foram deixados possivelmente pelos autores, até porque nós temos uma vítima em que, ao que tudo indica, ele era uma pessoa que não tinha residência, então não tinha condição de ter motocicleta. Tínhamos lá o local, pelo menos duas pás, uma pá e várias picaretas. Tudo isso aí vai ser levado ao inquérito para que a gente possa então montar esse inquérito, esse quebra-cabeça, saindo então com os autores que devem ter praticado esse delito. A polícia militar fez buscas no local, com a ajuda de drones e cães farejadores. A intenção era procurar por pistas os criminosos que estavam nas motos. Esse tipo de tecnologia hoje em dia é muito usado por nós, Polícia Militar, e nos ajuda bastante, principalmente localização em locais com essa característica de mata fechada, né? Que é de difícil deslocamento do pessoal a pé, mas com o drone fica muito mais fácil. E também o uso dos cães da guarnição da Roca. A Polícia Militar está fazendo esse rastreamento com a utilização dos meios tecnológicos que existem e também a Polícia Civil, através dos seus investigadores, monta também essa força para poder, juntamente com a Polícia Militar, fazer um excelente trabalho buscando a autoria delitiva e buscando, logicamente, que essa autoria seja, após indicada, que esses indivíduos sejam presos pelo crime bárbaro que teriam cometido.
Agora a gente mostra mais uma reclamação relacionada a lote sujo em Patos de Minas, desta vez no bairro Itamaraty. Com as intensas chuvas do mês de janeiro, vários lotes em Patos de Minas estão cheios de mato até hoje. A rua Ciro Jesus Rocha, por exemplo, que fica no bairro Jardim Itamaraty, é pivô de muitas reclamações, visto que vários animais peçonhentos começaram a frequentar o local. E o fato incomoda os moradores. É sempre muito bicho, muito inseto, o tempo todo. E quando tira, assim, o pessoal, já aconteceu algumas vezes, coloca fogo, né? E aí muitas vezes piora, porque suja a casa toda, né? E muita fuligem, né, que fala. Enfim, é muito sapo também, sabe? Tem hora barata demais e tal, então eu acho que vem tudo desse matão. Além dos insetos, o entrevistado, que preferiu não ser identificado, conta que o medo de que pessoas de má índole se escondam no mato é grande. Sendo assim, o homem diz que é necessário tomar medidas para sua proteção. A pessoa pode ficar escondida nesse mato aí. Ontem tava tendo um barulho, antes de ontem tava tendo um barulho aí no lote, eu não sei o que era, sabe? Às vezes é um cachorro, alguma coisa, você não sabe. Porque o barulho, como tem muito mato, né? Parece que pode ser uma pessoa que tá lá, né? E aí a gente não tem coragem também de sair pra olhar, né? Então eu dou a volta, quando eu vou entrar na minha casa à noite, eu dou a volta no quarteirão, com o farol alto, sabe? Vendo se não tem nada, antes de descer pra abrir, porque dá medo. Além disso, Daniel conta que na rua Angicos, que vai de encontro com a Avenida Padre Almir, não é diferente. O mato que cresceu no local já ultrapassou o outdoor. E ele diz ser perigoso. A gente que convive aqui diariamente, a gente consegue perceber que o mato está realmente bem grande, né? Acaba que fica realmente a visualização muito ruim, além da parte estética, acaba cometendo muitos perigos, né? Pessoas que vêm aqui para passar o dia, crianças, acabam que se encontram em situação difícil. Muitas vezes mesmo a gente já aconteceu de perder bola aqui e a gente não conseguir encontrar por medo de acontecer alguma coisa nesse mato. Então realmente é uma situação preocupante, porque atrai animais que podem até entrar em casas vizinhas, né? Sendo assim, os moradores fazem um apelo à prefeitura para que esta resolva o problema. A questão de consciência que todo mundo meio assim já até perdeu a perspectiva, assim, porque espera que isso é uma coisa básica, né? Assim, que seja resolvida, né? Como eu sou morador daqui, fica realmente o meu apelo para a prefeitura cuidar, né? Dos bairros, tanto para que a gente se sinta mais seguro, tanto na parte estética, né? Que é função da prefeitura cuidar. Em instantes aqui no News, protocolo de intenções visa intercâmbio cultural, alta dos juros adia a compra do imóvel e o UFO faz licitação para a retomada das obras do campus em Patos de Minas. Foi assinado um protocolo de intenções entre a Secretaria de Cultura e o SESC em Minas, juntamente com a Embaixada da França. A ideia é promover a cooperação cultural entre Minas Gerais e a França. A assinatura do protocolo de intenções vai servir para levar a cultura francesa a toda Minas Gerais por meio da rede do SESC Minas e com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. O adido de cultura da Embaixada da França representou o país europeu. Pretendemos poder trazer artista francês ou levar artista brasileiro, que não, mineiro, né, que não seja só de Belo Horizonte, mas dos outros lugares. Para isso, a rede do SESC vai ser importante para identificar as pessoas que gostariam de ir para a França para poder co-construir com alguns artistas franceses algumas obras literárias, de pintura, de canto, de dança, etc. E da mesma coisa, trazer franceses para fazer residência aqui. O secretário de Cultura e Turismo diz que a gastronomia mineira tem muito a ganhar. É importante para movimentar a economia, né? Então nós estamos chamando o projeto de cozinha contemporânea e clássica. A cozinha clássica é essa herança magnífica que nos foi herdada e a contemporânea é o desenvolvimento da própria cozinha com as técnicas contemporâneas, na qual a França tem esse papel importante para nos ajudar. A direção da UFO deu início às tratativas para definir a empresa que ficará responsável pela retomada das obras do campus da universidade em Patos de Minas. O sonho do término da obra da UFO Patos de Minas pode estar prestes a ser realizada, porque a qualquer momento as obras podem ser retomadas. Segundo a UFO Patos de Minas,
60% de toda a estrutura que vai ser construída já foi edificada lá no local. Segundo a UFO Patos de Minas, as obras podem retomar a qualquer momento, porque a empresa licitada já está sendo avaliada e pode ser então, contratada para realizar esse serviço. Para falar sobre esse assunto, Matheus Gomes, aqui da assessoria da reitoria da UFO Patos de Minas. Matheus, a empresa, na verdade são duas, estão sendo avaliadas desde muito tempo aí para a realização e retomada dessas obras, né? Sim, semana passada, no dia 22 de março de 2022, recebemos os documentos das duas empresas que entraram, no processo licitatório. Estamos na fase documental, na fase de avaliação dos documentos, das planilhas de custos, e em breve teremos aí o nome da empresa que assumirá lá o canteiro de obras para a nossa tão sonhada sede da UFO Campus Patos de Minas. Para o Matheus explicar o trâmite dessa negociação, veio muito dinheiro do governo do estado através de um programa de incentivo às universidades federais de Minas Gerais. Na verdade, são 11 universidades federais dentro de Minas Gerais que receberam dinheiro, 500 milhões de reais. Veio aí 21 milhões de reais para cá, mas você disse que veio outros repasses também, né? Sim, o governo do estado, teve esse apoio a todas as universidades federais, são 11 ao todo aqui em Minas Gerais. A gente teve a felicidade desses 500 milhões, 15 milhões vieram para Patos de Minas, para a gente poder finalizar aí a obra do primeiro bloco da UFO Campus Patos de Minas. No entanto, a universidade, junto ao governo do estado, também conseguiu outros recursos que vão apoiar aí a finalização da construção do hospital universitário lá da Universidade Federal de Uberlândia, assim como outros projetos que contemplam e auxiliam aí o desenvolvimento social, econômico, tecnológico de toda a sociedade. Matheus, um esclarecimento bem claro para a população, quanto que hoje a UFO Patos de Minas precisa em dinheiro para terminar aquela obra? A obra ela foi revista, o orçamento, aproximadamente 15 milhões são necessários aí para a gente poder finalizar. A obra está prevista aproximadamente 18 meses, com conclusão no máximo 24 meses. Então, assim, com os 15 milhões, eu acho que o mais importante é ter o orçamento. Tendo o orçamento, as empresas se comprometem a cumprir aí esse prazo. Então, acreditamos aí que final de 2023, início de 2024, teremos aí com grande alegria a nossa sede aqui em Patos de Minas. E aí, com isso também a abertura de novas vagas que vocês estão tentando, lutando com a reitoria e o governo do estado para incentivar isso, né? Isso. Esse ano foi enviado, junto ao planejamento institucional da universidade, a solicitação de mais 5 novos cursos de graduação, 2 cursos técnicos e cursos de mestrado e doutorado. Esse planejamento ele é necessário ser colocado no PID da universidade e isso depois é encaminhado ao MEC para verificação das necessidades locais. Então o MEC ele entra nesse ensejo, trazendo para Patos de Minas tanto o desejo de quais cursos a universidade quer, mas também verificando as necessidades locais. Então a gente espera aí nos próximos meses, os próximos semestres, está discutindo aí com os institutos em Uberlândia quais são os institutos que têm interesse em trazer cursos para Patos de Minas, para poder então pleitear ao Ministério da Educação e eles manifestarem então a vocação da região para esses cursos e a gente aí conseguir avançar mais e mais com a nossa Universidade Federal de Uberlândia aqui em Patos de Minas. Muito obrigado, Matheus, pelas informações. Está aí um sonho antigo da população de Patos de Minas que pode se concretizar aí nos próximos anos. Patos de Minas tem um plano diretor que prevê o crescimento da cidade para aquele lado ali, onde a UFO foi construída, já que ela está numa zona rural, mas há todo um planejamento também, junto com a Prefeitura de Patos de Minas. É uma imaginação por enquanto, mas que pode se tornar realidade nos próximos anos. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A alta dos juros tem feito muita gente abrir mão do plano da casa própria. Isso porque os financiamentos estão cada vez menos acessíveis. Os impactos também atingem quem já tinha contratos vigentes. A Associação dos Mutuários de Minas tem cerca de 2.000 processos que estão em andamento na Justiça.
As ações são contra bancos, financeiras e construtoras. 75% dos mutuários que procuram a associação não estão conseguindo pagar em dia as prestações. O aumento da Selic prejudica em duas situações quem financia ou financiou um imóvel. As taxas de juros iniciais dos bancos aumentam quando a Selic dispara, né? E também impacta aquele consumidor que já tem o financiamento. O consumidor que tem o financiamento atrelado à correção por poupança, se ele for considerar a Selic também baliza as correções de poupança. Se a Selic for até 8,5%, a poupança não pode ser mais de 70% da Selic. Se ela passar de 8,5%, perde o limitador. Aí ela vai para 0,5% ao mês mais TR. E isso impacta diretamente nos contratos que já existem. De acordo com uma simulação feita pela plataforma de crédito imobiliário Melhor Taxa, em 2020, uma pessoa que comprasse um imóvel de 400 mil, tirando a entrada de 30%, sobrariam 280 mil financiados. Ao fim do contrato, teria desembolsado R$ 619 mil. O mesmo financiamento feito este ano custaria mais de 689 mil, um aumento de quase 71 mil. Quer dizer, o custo do crédito subiu em menos de 2 anos de 8,25% para mais de 10%. E com o aumento na taxa básica de juros, agora também é preciso comprovar uma renda bem maior para financiar um imóvel. Para o mesmo financiamento de 280 mil, por exemplo, hoje seria necessário um rendimento de mais de R$ 9.825. Em 2020, esse valor era de R$ 8.517. E de acordo com o levantamento feito pela Câmara da Indústria da Construção, cada ponto percentual que a taxa Selic sobe significa mais 1 milhão de famílias excluídas do financiamento imobiliário. E mais distante ainda o sonho da casa própria para os brasileiros de baixa renda. Situação que preocupa o Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil. A alegação é que quanto maior os juros da taxa básica, menos lançamentos imobiliários, principalmente na faixa popular, que só este ano já teve uma queda de 30% nas vendas. A gente percebe uma redução significativa no lançamento de unidades do Casa Verde e Amarela, né, que já representou 50% em número de unidades lançadas e hoje representa algo entre 25% e 30%, e um aumento do lançamento na faixa imediatamente superior, que são os imóveis entre 215 e 400 mil reais. E para quem está correndo o risco de perder o imóvel, a recomendação é pedir a renegociação ou até um prazo de carência para voltar a pagar as prestações da casa própria. Alguns bancos, algumas construtoras que fazem financiamento direto, têm políticas de negociação. Suspende um tempo, ou se já está atrasado, incorpora no saldo devedor e volta a pagar dali para frente, mas tem que buscar ajuda. Por quê? Se você não conseguir dessa forma, ainda resta o meio judicial como segunda alternativa para que não prossiga, né, um contrato com parcelas em aberto e, por consequência, uma execução, que hoje pode acontecer com apenas 3 parcelas em aberto. Pois é, e assim como outros fatores, né, que incidem em meio à pandemia, em meio aí às dificuldades que a economia apresenta, tudo isso pesa muito mais para quem tem menos, pesa muito mais para quem tem uma renda menor, para quem é pobre, para quem é assalariado. Esse peso é sempre bem maior, porque o sonho da casa própria acaba sendo adiado e quem já adquiriu a casa e está aí entre esses mutuários sofre para poder sanar essas dívidas aí. Então a situação realmente não é fácil, principalmente para baixa renda, né? Depois do intervalo aqui no News, o programa quer valorizar a memória da cultura dos povos negros em Minas. Vamos falar também de futebol, né? Zagueiros de Galo e Raposa falam da preparação para o clássico que vai definir o campeão mineiro 2022.
O número de jovens entre 15 e 18 anos que tiraram o primeiro título de eleitor até 21 de março foi de 854.685, segundo informou nesta terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para emitir o documento e estar apto a votar nas eleições de outubro segue até 4 de maio. O procedimento pode ser feito inteiramente online. As novas emissões ocorrem em meio a uma campanha promovida pela Justiça Eleitoral nas redes sociais. A mobilização ocorreu após a constatação do menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral dos últimos 30 anos. Foi lançado hoje no Palácio das Artes, na capital mineira, o programa Afromineiridades. A iniciativa vai desenvolver ações para valorizar e manter vivas as tradições e costumes dos povos negros em Minas. As bênçãos e as canções do povo negro celebraram o lançamento do programa Afromineiridades. Representantes das comunidades quilombolas se encontraram no evento promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. O Programa de Proteção à Cultura Afro de Minas Gerais representa uma das diretrizes da Secretaria para democratizar as políticas públicas voltadas para a preservação das tradições e costumes do povo negro. O primeiro projeto é estruturar um inventário das comunidades quilombolas para facilitar o direcionamento de recursos. Também será reconhecido como patrimônio cultural do Estado os congados e quilombos em contexto urbano. Foi com emoção que a rainha do Congado recebeu a notícia do lançamento do programa. Agradecida por estar aqui nesse momento, porque antes de mim vieram minha avó já esteve nesse palácio levantando uma bandeira do Rosário, e acreditando que esse projeto será mais um projeto para enriquecer, salvaguardar a história do povo negro. Agora a gente fala de futebol, né? Atlético e Cruzeiro duelam no sábado às 16h30 em partida única pela final do Campeonato Mineiro. Do lado alvinegro, o zagueiro Hever afirma que não vai faltar empenho de sua parte para o confronto. Ritmo acelerado entre os jogadores do Galo na preparação para a decisão do estadual. A atividade desta terça-feira, bastante intensa, foi comandada pelo treinador Antônio Mohamed e sua comissão técnica para deixar o grupo afiado para o clássico. Na defesa, Hever foca na força do time para tentar vencer o arquirrival. Eu quero dar o meu melhor, como todos os dias, né? Então, penso primeiramente nesse jogo de sábado como uma oportunidade, um jogo diferente, principalmente por ser uma final em jogo único, coisa que no Campeonato Mineiro é a primeira vez que acontece. Então o futebol vem se diferenciando e dessa maneira a gente tem que ir se adaptando. Então espero que no sábado a gente consiga um bom resultado, uma vitória, para que a gente possa se consagrar campeão, que é o nosso maior objetivo. Do lado celeste, o zagueiro Eduardo Brock, que vem se mostrando peça importante para o Cruzeiro, também aposta no bom desempenho e entrega do time na missão de ganhar o Clássico e conquistar o Campeonato Mineiro. Semana de Clássico entre Galo e Raposa tem um clima diferente, não somente entre torcedores, mas também para quem vai entrar em campo. Acho que a atmosfera no geral muda, né? Não só aqui dentro do clube, mas como externamente. Então na rua, em qualquer ambiente que eu esteja ou que algum jogador esteja hoje, existe um ambiente de rivalidade clássico, todo mundo só fala nisso. Então, desde que acabou o último jogo, né, contra o Atlético, a gente já passou a pensar na final. Aí o nosso rival confirmando então a passagem, a gente já começa a pensar 100% neles. Essa semana é uma semana muito intensa, mas é uma semana boa de se trabalhar, sabendo que tem um grande jogo no final de semana, uma final. A gente trabalha muito para chegar numa final, a gente passou por muitas coisas para chegar até essa final. Então o que a gente quer é fazer uma boa semana de trabalho e conseguir reproduzir no jogo e fazer o melhor jogo do Cruzeiro do ano. O zagueiro avaliou o crescimento do Grupo Celeste durante a competição para chegar até a decisão diante do arquirrival. Sabemos da dificuldade que vai ser. O clássico por si só sempre é uma dificuldade, mas o Atlético tem uma equipe muito qualificada, né? Eu acho que ela vem demonstrando isso nos últimos anos aí, o que vem sendo feito do trabalho. Mas a gente pensa única e exclusivamente no que a gente vem fazendo, no que a gente vem evoluindo, na crescente da equipe, né? Então acredito que por tudo que a gente já passou até chegar nesse clássico, até essa final, o Cruzeiro vem
num bom amadurecimento, uma equipe que se porta muito bem em decisões, né? Nós pegamos um adversário muito difícil na semifinal, o Atlético fez 2 grandes partidas e a gente teve que se portar de uma maneira muito positiva, agressiva, para conseguir confirmar essa ida para a final. Então acho que tudo isso faz com que a equipe amadureça e a equipe vem crescendo muito. Vamos chegar muito forte, sim, temos mais essa semana para trabalhar ainda, mas vamos chegar muito forte para essa decisão. Tenho certeza que vai ser um grande jogo no sábado. Eduardo Brock também comentou sobre a suspensão do técnico Paulo Pesolano neste momento decisivo para o Cruzeiro. Eu acho que essa chegada na final, né, é fruto de todos. Tá? Não é só do Paulo, então é de toda a comissão técnica que trabalha com ele, que são um nível de profissionalismo enorme, então o que faz com que a gente cresça, o grupo, a equipe, né, faça com que cresça esse trabalho profissional de todos da comissão técnica. Claro, sempre a gente quer ter nosso treinador na beira do campo, mas isso até se torna indiferente quando se tem um profissional de extrema qualidade, que é o Martim, que sempre vem e já fez alguns jogos, né, nos jogos passados já esteve à frente da equipe também. Eles têm literalmente o mesmo pensamento, eles são a mesma pessoa ali fora, então a gente sabe também suprir essa ausência, mas a gente fica triste, né? Gostaria de ter ele, até porque ele é o nosso chefe, o cara que teria que estar ali na final, para ele aproveitar também esse momento do que a gente construiu, mas futebol tem dessas coisas, então a gente se prepara muito, independente de quem esteja ali, para a gente fazer um grande jogo, porque se o Cruzeiro fizer um grande jogo, é a ideia do Paulo que está ali, o representando o trabalho dele também, independente de ele estar na beira do campo ou não. A expectativa é de um grande jogo, né? E que a gente tenha um clássico aí também de paz, porque o último, por exemplo, teve até morte, né? Entre torcedores, o que é um absurdo pensar que um jogo de futebol, que uma disputa de futebol, que deveria ser um congraçamento, uma união, possa se transformar nisso. Sobre o jogo, dentro das 4 linhas, o Atlético é o franco favorito, né? O Galo é o franco favorito para essa partida. Ganhou o primeiro clássico do ano recentemente, né? Venceu o clássico aí durante a primeira fase do Campeonato Mineiro, numa virada, né? Tomou um gol e ali, no segundo tempo, numa virada, acabou vencendo o jogo. Há quem diga que foi pênalti ou que não foi pênalti, independente disso, tem um grande time, o Galo. Tanto é que ganhou 3 campeonatos no ano passado, né? Venceu inclusive o Mineiro, o Brasileiro, a Copa do Brasil, e é um time estruturado. O que quer dizer um time estruturado? É um time que se manteve desde a temporada passada, né? Não perdeu grandes peças, pelo contrário, está se reestruturando ainda mais, deixando aí esse time mais forte, com essa nova mentalidade, né, com a força aí que tem o Mohamed para colocar a sua equipe em campo. Ainda não é um Cuca, né, como a torcida gosta de dizer, mas é um grande treinador que vem aí mantendo esse bom nível do Galo, tanto é que liderou o Mineiro aí e chegou nesta fase com vantagem, né? É claro que quando chega aí numa final única não há vantagem, né? Venceu, não venceu, pênalti, vai para pênalti se ficar empatado no tempo regular, mas ainda assim é preciso entender que é um clássico, né? E por ser clássico, aquele que tem uma melhor equipe, um bom banco, o Atlético tem, acaba tendo aí vantagem para um jogo como esse. Do outro lado tem o Cruzeiro, que vem também aí melhorando a sua situação, é um grupo muito unido, né? A Raposa, nos últimos 3 anos, ficou fora, né? 2020, 2021 ficou fora aí 2 anos, né? Da final do Campeonato Mineiro. Agora, né, vem para poder concorrer com o Atlético, que é o diferencial, né? O Campeonato Mineiro sempre se espera que esteja ali na cabeça pelo menos 3 de Minas, os 3 da capital, para disputar esse campeonato. O América que ficou fora porque está mais focado lá na Copa Libertadores. Mas sobre o jogo de domingo, de sábado, aliás, o que a gente espera é muita paz, bola, né, um bom jogo, um clássico bonito de se ver. Muita bola na rede, que é o mais bacana de se assistir também aí num confronto entre rivais. Dentro do estado, então, essa situação é ainda maior, né? E que a torcida tenha juízo e que o torcedor tenha aí, deixe refletir fora, né, das 4 linhas a paz aí num campeonato como esse, que envolve aí muitos sentimentos numa disputa como essa, num clássico como esse. A gente espera que seja um grande jogo de bola. E claro, né, que vença realmente aquela equipe
merecedora dentro das 4 linhas. Eu falei aqui do Atlético ter um time mais equilibrado, um time melhor time. Falei também da situação do Cruzeiro, que vem se estruturando e vem mostrando que é um time que está pensando no Campeonato Brasileiro da Série B para tentar voltar para a Série A. Tudo isso são requisitos que, dentro de um clássico, que em meio a um clássico, podem significar muito, ou podem também ser deixados de lado com as chamadas zebras, né? Houve momentos em que o Atlético estava bem pior do que o Cruzeiro, conseguiu vencer. Houve momentos que o Cruzeiro estava pior, conseguiu superar o rival. Neste momento, há realmente uma melhor posição do Atlético, mas há também um Cruzeiro ali, crescendo ali, sobre a batuta do Pesolano. Vamos ver, vamos aguardar. Deve ser um bom jogo de bola para a gente assistir aí no sábado, próximo sábado, Cruzeiro e Atlético, Atlético Cruzeiro, Raposa e Galo, Galo e Raposa no Mineirão, fazendo um espetáculo de bola aí, um clássico bonito nas Minas Gerais que há vários anos não tínhamos, né? Justamente pela situação trágica que o Cruzeiro se encontra. Nós vamos para o intervalo. A seguir, você vai ver que sobrevivendo com menos de um salário, mãe com 3 filhos está pedindo ajuda. 9 casos de Covid são confirmados em boletim epidemiológico e não há patenses internados em UTIs. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, foram confirmados mais 3.043 casos de Covid entre os mineiros. Os dados do boletim desta terça-feira mostram que mais de 3,3 milhões de pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus desde o começo da pandemia. O informe epidemiológico aponta também que em 24 horas uma morte em decorrência da Covid-19 foi registrada em Minas. Agora já são 60.770 óbitos no território mineiro. Por outro lado, o número de casos recuperados soma mais de 3,2 milhões de pessoas que conseguiram aí então se curar da Covid. Vamos trazer para os dados locais. Apenas 9 casos de Covid foram registrados em Patos de Minas. Os dados constam aí neste boletim que está na tela, né? Boletim epidemiológico desta terça-feira, elevando aí para 31.227 a quantidade de infectados. Ao todo, 48 doentes se recuperam em casa, o que mostra aí essa manutenção dos casos ativos em baixa. Somente um patense está internado, ocupando o leito clínico. Não houve a confirmação de óbitos, né, nesse boletim, o que mantém em 586 o número de vidas perdidas desde o início da pandemia. Por outro lado, os casos tratados somam 30.592 em Patos de Minas. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação por leitos públicos por pacientes com Covid-19 está em 2,22% nas UTIs e 0% nas enfermarias. Significa que esses 2,22% em UTIs nos hospitais públicos de Patos de Minas não são pacientes do município, né? Obviamente, porque a gente mostrou no boletim anterior que ali não temos pacientes em UTIs. São pacientes que são atendidos na nossa rede pública de saúde e esses 2,22% ocupam aí, portanto, esses leitos aí na nossa rede pública. Vamos atualizar também a ocupação de leitos para todas as doenças nas redes de saúde particular e pública. Você está vendo aí, de acordo com os dados, as internações em leitos clínicos estão com 78,17% e nas UTIs em 50%, considerando aí esse quadro que mostra os atendimentos para todas as doenças, né? Isso aí não é só Covid, não. Todas as doenças, até porque a gente deu ali os números anteriores aí de 2,22 para os leitos públicos de Covid-19, né? E também ali a gente mostrou também que entre os patenses não tem ninguém aí em UTIs, apenas um paciente ocupando o leito clínico. Mudando de assunto, a gente mostra agora a situação da Adriana, que tem 3 filhos e sobrevive com menos de um salário mínimo. Desesperada, ela faz apelo em busca de ajuda. Adriana mora no bairro Caramuru, em uma casa de fundo com seus filhos de 8, 11 e 12 anos. Ela conta que atualmente está desempregada e que sobrevivem com apenas R$600 mensais. Sendo assim, afirma que não tem sido fácil e que se sente sobrecarregada. Tento acudir, mas não dá, né? Me acudir tudo por esse motivo, só eu nessa situação, né? Cuidando dos filhos. Faço o que eu posso, né? Passei até alguns problemas também, questão de ansiedade, depressão, porque é muita coisa, é muito sobrecarregado. Por mais que a situação não esteja fácil, Adriana conta que tem incentivado bastante seus filhos a estudarem, dizendo que o conhecimento faz com que tenham uma vida melhor e, por isso, precisam se esforçar. Cada dia que passa está mais difícil,
né, da gente. E eu falo para eles que o conhecimento, o estudo que nos leva além. Isso eu sou muito rígida com eles, cobro bastante, né, porque é o conhecimento, né, eu quero um futuro melhor para eles. Ela diz que recebe doações como de cestas básicas e de roupas para auxiliá-la com os filhos, mas afirma que ainda precisa de apoio, então conta com a ajuda da população patense. Eu estou precisando, né, de alguns móveis, eu estou sem geladeira, não tenho, preciso do guarda-roupa também, né, coisas de casa, né, coisas que a gente, né, necessita, é o básico, né, que a gente necessita, né, questão de roupa para eles, calçado também, né. Então minhas coisas estão chegando até perder, tá muito difícil, por causa da temperatura ali, do calor, né, questão da mesa também, né, chegar, né, eles para fazer refeição, até para estudarem, pedindo para vocês, né, aí que tiver me ouvindo, né, que puder estar alcançando, onde essa mensagem chegar aí, eu peço de coração. Eu sei que Deus, ele só abençoa, né? Só multiplica na vida da gente quando a gente tem um propósito ali de ajudar, porque a gente recebe, né, além quando a gente faz. Ainda hoje a gente fala para você de que maneira você pode ajudar essa família, tá? Ainda nessa edição do NTV News, a gente mostra de que maneira você pode ajudar a Adriana e os filhos dela. Depois do intervalo aqui no News, os riscos e cuidados para pacientes com endometriose e com deficiências no setor, Patos de Minas passa a figurar no mapa do turismo brasileiro. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 terão início na próxima segunda-feira. O cronograma oficial do Enem foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça. De acordo com as informações, o prazo vai até 15 de abril e os pedidos devem ser feitos na página do participante. O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para aqueles estudantes que estão isentos ou que estiveram isentos no Enem de 2021, do ano passado, e que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam então fazer o Enem em 2022 gratuitamente. Esses estudantes devem também enviar documentos que justifiquem essa falta. O mês de março marca também o alerta para os cuidados com a saúde da mulher, chamando a atenção para a conscientização sobre os riscos da endometriose. A campanha do Março Amarelo é voltada para a conscientização sobre a endometriose, doença crônica benigna que ocorre no útero e pode causar infertilidade se não for tratada a tempo. A gente tem no útero um endométrio, que é o tecido que onde engrossa e durante o período menstrual ele descama. Por alguns fatores, esse tecido endometrial ele vai para algumas partes do nosso corpo, principalmente o ovário, o peritônio ali na região da bexiga, né, da região do intestino. Então a endometriose é uma doença benigna, mas é uma doença crônica que pode ir se agravando com o longo do tempo. Por se tratar de uma doença relacionada diretamente com a menstruação, a endometriose ocorre na fase da menacme, iniciando na puberdade e indo até o período da menopausa. Os principais sintomas dessa doença são principalmente a dismenorreia, que é a cólica, principalmente no período menstrual e no período fora da menstruação, que é uma principal queixa que a gente tem aqui no consultório. Nesse período menstrual, as mulheres reclamam muito também de dor na hora de evacuar, dor na hora de fazer xixi também, por causa dessa questão do endométrio, e também muita dor na hora da relação sexual. Algumas pacientes também vai ter essa dor fora desse período. Não tem nenhuma relação com a menstruação, mas tem uma dor pélvica que não melhora. Segundo a ginecologista Eduarda Andrade, para enfrentar a doença, uma das possibilidades de tratamento mais difundidas é a interrupção da menstruação das mulheres por meio de anticoncepcionais. A gente usa muito alguns hormônios, né, para algumas mulheres. Para quem não está pretendendo engravidar, a gente usa o anticoncepcional. Algumas mulheres vão ter uma fase mais avançada da endometriose, então a gente usa muito a cirurgia, né, para retirar esses focos de endometriose, né, e principalmente também a mudança do estilo de vida, né, fazer uma alimentação saudável, né, atividade física. Conjunto isso, a gente tende a melhorar, né, a questão da qualidade de vida da mulher, porque a endometriose, se ela não tratada, ela leva a algumas incapacidades para a mulher. A estudante de Direito Mel Kuntz Trevisan tem 27 anos e foi diagnosticada com a endometriose aos 16 anos. De acordo com Mel, a dor que ela sentia na ocasião em que descobriu a doença era indescritível e ela chegou a passar 10 dias de cama antes de ser diagnosticada. É uma dor que
chegou a ser por várias vezes incapacitantes. Eu não conseguia ir para a escola, não conseguia fazer nada. Até eu descobrir essa doença foi mais de 1 ano, porque ela não é uma doença que é fácil de detectar por exames, nem por exame de imagem, nem laboratorial de sangue. E foi um processo muito longo e muito doloroso. Mesmo com a endometriose e as chances de infertilidade, Mel conseguiu engravidar aos 20 anos de idade. Um susto gigante, porque eu também acreditava que não poderia engravidar, mas eu estava fazendo um tratamento com um remédio novo na época e engravidei, graças a Deus. Depois disso, todo mundo fala que depois da gravidez a endometriose passa, mas não, porque ela não tem cura. E ela também não melhorou, ela piorou muito. Ela conta que só conseguiu lidar com o aumento das dores após muita pesquisa por meio de um tratamento chamado ozonioterapia. Segundo ela, mesmo com eficácia e melhora na qualidade de vida, este meio ainda não é muito difundido no Brasil. Eu costumo dizer que é como se ele tivesse salvo a minha vida, porque apesar da endometriose não ter cura, foi a única coisa até hoje que conseguiu segurar, né, essa dor absurda que eu sinto quando eu tenho as crises ou quando eu não estou, por exemplo, com esse tratamento que eu fiz. De acordo com Eduardo Andrade, cerca de 25 a 50% das mulheres que apresentam quadros de infertilidade irão ter endometriose e 50% das mulheres que possuem a doença serão inférteis. Por isso, a ginecologista ressalta a importância de se atentar aos sintomas para garantir o diagnóstico precoce da doença. A endometriose, se ela evoluir, né, ela pode causar alguns quadros de infertilidade, né, algumas mulheres vão ter que fazer cirurgias de retirada de intestino, né, por causa desses focos que vão causar dor. No mês da conscientização e prevenção da endometriose, doença que aflige 1 a cada 10 mulheres no Brasil, o assunto ainda não é muito difundido. Vamos pesquisar, participem de grupos de mulheres que falam sobre isso. Não dependam só daquilo que nos oferecem. É muito importante a gente fazer essa conscientização, principalmente das mães das adolescentes, né? Porque é onde a gente vê que começa alguns sinais da endometriose, né? Então, trazer as filhas nas consultas, principalmente a partir da primeira menstruação, né? Saber que não é normal sentir cólica, não é normal menstruar em excesso, né? A mulher não tem que sofrer nesse período menstrual. Então, essa consulta de prevenção, consulta de rotina, e a partir daí fazer uma vez por ano, a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar o mais rápido possível. Patos de Minas passou a integrar o mapa do turismo brasileiro, o que aumenta aí a possibilidade do município receber recursos públicos para um setor com muitas deficiências. Patos de Minas agora figura entre os municípios que atendem os critérios da Secretaria do Estado de Cultura e Turismo para integrar a instância de governança regional do circuito turístico do Noroeste de Minas Gerais e do Alto Paranaíba. Na verdade, desde que entramos aqui, nós renovamos, né, Caio, para que a gente pertence ao circuito, né, a IGR do Noroeste Mineiro, né? Então, renovamos para a gente continuar a fazer parte do mapa turismo, né, de Minas, assim, via estado, e agora nós conseguimos, né, a entrar nesse mapa circuito brasileiro, onde vai proporcionar principalmente o acesso a recursos, né? Então isso aí que a gente vê com o maior ganho para a nossa cidade, né? Ivan Rosa, atual secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas, lista os benefícios que a inclusão trará para o município. A promoção e diversificação do destino, né, pelo Ministério do Turismo, a competitividade turística, mesmo o município ainda não tenha claramente a sua vocação turística, né, o acesso a todas as linhas de crédito, isso aqui é muito importante, para a iniciativa privada e para o poder público, do âmbito federal e municipal, prioridade nos investimentos de turismo que o governo federal fizer, e o município pode se beneficiar de qualquer e todo acesso a recursos e investimentos, desde que faça parte do mapa turismo brasileiro. Então, quer dizer, a gente só vai ter esse acesso a esses recursos porque agora a gente faz parte. Então, sim, isso é uma conquista muito grande para a nossa cidade, né? Segundo ele, a pasta ainda vê dificuldades em mapear os principais pontos turísticos da cidade. Entretanto, com a possibilidade de mais acesso a recursos públicos, será possível sanar mais demandas de Patos de Minas no âmbito cultural e esportivo. Nós temos aí uma turismóloga que está trabalhando conosco nessa parte aí de projetos, né?
Então ela já vai fazer projetos nesse âmbito para a gente conseguir recursos para a nossa secretaria, que é o nosso objetivo principal, né? Fazer com que a gente tenha a possibilidade de realizar os nossos projetos. Que seja bom para a cultura, então, né? Que venham esses recursos para fomentar aí diversos setores culturais. Você se lembra que a gente mostrou no episódio, no intervalo passado, né? No bloco passado, a situação aí da Adriana que aparece na tela? Ela tem 3 crianças e precisa aí de ajuda, né? Ela pediu ajuda. A gente poder ver o endereço está aí na sua tela. É Rua dos Caiçaras, 630, no bairro Caramuru, tá certo? Rua dos Caiçaras, número 630, bairro Caramuru. Você pode ajudar a Adriana da maneira como você puder aí. Ela está precisando de muita ajuda, né? De várias situações, como ela explicou aí na matéria que a gente apresentou aqui. Eu vou repetir para você que é Rua dos Caiçaras, número 630, no fundo, né? É uma casa de fundos na Rua dos Caiçaras, no bairro Caramuru. Ali no fundo deste número 630, bairro Caramuru, Rua dos Caiçaras, para você poder ajudar a Adriana e a família dela. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até lá.